Salve Maria, Jaqueline aqui hoje para contar para você a história de Santa Francisca Romana. Você conhece? Já ouviu falar? Nascida em uma família de nobres romanos, Francisca foi criada na tradição cristã. O seu anseio, a sua vontade era ser consagrada a Cristo, mas o seu pai já havia prometido em casamento para um moço de família nobre. Francisca, então, vive a vocação do matrimônio de forma honrosa, de forma digna, de modo muito dedicado, gerando 3 filhos. Mas em nenhum momento ela deixou esfriar suas práticas de piedade. Sua vida espiritual era muito frutífera e ela era muito conhecida pelos seus gestos de caridade. Ela ajudou pobres, alimentou famintos, aconselhou os pecadores, acolheu até mesmo pessoas em sua própria casa. A mãe de Francisca Romana, ela era muito piedosa e desde muito cedo Francisca acompanhava sua mãe nas orações, nas abstinências, nas leituras e nas devoções. Ainda na infância, ela já era aconselhada pelo seu diretor espiritual, que era o Frei Antônio de Monte Savelo, que a guiava nas suas práticas espirituais. Quando ela tinha em torno de 11 anos, ela começou a ter o desejo de se tornar religiosa e de consagrar sua virgindade a ele. Então, além de exercer os seus papéis no lar, Francisca era muito caridosa e quando a fome devastou a cidade, ela ajudava os mais necessitados. E certa vez até o seu sogro proibiu ela de oferecer ajuda, mas ela não obedeceu, ela não desistiu de ajudar as pessoas. Ela foi até um celeiro vazio que ficava no palácio onde ela morava e tentou juntar restos de trigo. Ao todo, ela conseguiu poucos quilos, mas quando o esposo de Francisca foi até o celeiro de onde ela já tinha saído, ele encontrou 40 cestos contendo cada um 100 quilos de trigo. Com o passar do tempo, ao vendo todos os prodígios que Deus realizava através de Francisca, o esposo dela, então, foi dando mais abertura para que ela vivesse o seu apostolado de modo mais intenso. Com isso, Santa Francisca decide, com a orientação do seu diretor espiritual, fundar uma associação religiosa que ela chamou de Oblatas da Santíssima Virgem. No ano de 425, Santa Francisca, então, e mais 9 mulheres ofereceram-se a Deus e à Santíssima Virgem, mas continuaram cada uma vivendo em suas casas, vivendo a caridade do Evangelho e reunindo-se frequentemente para ouvir a Francisca na sua paróquia. Após ter ficado gravemente enferma durante um ano, Francisca, ao ter sua saúde restabelecida, decidiu entregar-se a uma vida de caridade e piedade ainda mais profunda. O seu desejo era viver plenamente o Evangelho. Diante desse propósito, Deus então decide enviar um anjo especial para ajudar Romana a cumprir esse tal desejo. Francisca não podia vê-lo, mas os sinais que ela recebia do anjo manifestavam a sua presença e o seu auxílio. Francisca sempre resistia firmemente às tentações do diabo e esse, portanto, passou a atacá-la fisicamente. Certa vez, ao beber água na beira de um rio, ela foi empurrada para dentro dele e a sua amiga, na tentativa de ajudá-la, também caiu. E aí ambas estavam sendo levadas pela correnteza quando, de repente, milagrosamente, elas foram dirigidas às margens do rio. Santa Francisca Romana recebe então o dom de enxergar os pensamentos da alma, além do discernimento dos espíritos e do aconselhamento dos pecadores para conduzi-los ao céu. Ainda Santa Francisca também teve muitas visões, dentre elas as mais impressionantes foram as do inferno. A santa viu detalhadamente os sofrimentos e as agonias às quais as almas condenadas eram submetidas. Também percebeu que as punições variavam de acordo com os pecados cometidos. A santa viu que os demônios se organizavam de modo semelhante aos anjos, tinham uma hierarquia e cada um tinha o seu papel na tentativa de fazer com que as almas se perdessem. Francisca disse que uma alma virtuosa na terra atrapalhava e perturbava a ação dos demônios. Em 1436, com a morte do seu esposo, Francisca finalmente realiza o seu grande desejo de tornar-se uma religiosa. Ela entra, então, na sua própria congregação e foi orientada pelo seu diretor espiritual a tornar-se a superiora. Ela permanece no convento por apenas 3 anos, porque daí o filho dela adoece gravemente, e aí ela se vê no dever como mãe, né, de ajudá-lo. E durante esse período em que ela cuidava do filho, ela também foi acometida por uma grave doença e aí não retornou mais ao convento. Ela despediu-se do seu diretor espiritual, das suas filhas espirituais, e após agonizar por uma semana, ela faleceu no dia 9 de março com um belo sorriso no rosto e uma alma pronta para a eternidade com Deus. Santa Francisca Romana, então,
Ela é canonizada em maio de 1608 pelo Papa Paulo V, que a chamou de a mais romana de todas as santas. Ela é um verdadeiro exemplo para nós, né, principalmente como mulheres, como esposas, um exemplo de como a gente deve viver a nossa vida cotidiana, com a nossa vida espiritual, mística, da nossa entrega por inteiro a Deus, desde a tarefa mais ordinária até o ato mais piedoso e mais caridoso. Santa Francisca Romana, rogai por nós. Já aproveita para curtir esse vídeo, já aproveita para assistir outros que tem aqui no nosso canal, que eu tenho certeza que você vai amar as histórias incríveis que a gente tem contado por aqui. Até a próxima!